Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Universo Generalista. Meu nome é Caio Rux Pirandelli. Meu nome é Bruno Marcelo Rodrigues e antes do Caio passar o currículo aí do nosso convidado, vamos aos recadinhos. Se você está assistindo a gente no YouTube, não deixa de curtir, seguir e ativar o sininho de notificação por lá. E se você também está nos ouvindo nas plataformas de áudio, como Spotify, também não esquece de nos seguir por lá para receber as notificações dos novos episódios. Um agradecimento especial ao nosso parceiro Alan Pirandelli, que é músico profissional e faz toda a edição e tratamento do nosso áudio. Nós também temos um canal de Apoia-se, no qual todo o dinheiro é diretamente investido no próprio podcast. Então, se você gosta do nosso conteúdo, quer ver ele com mais qualidade, atingir um público cada vez maior, não deixa de participar como apoiador. Pode ser R$1, R$5, R$10, o valor que você puder nos ajudar. Você também poderá fazer parte do nosso grupo no Telegram para receber novas informações de episódios e futuros entrevistados. E lembrando também que nós temos uma curadoria de cursos com diferentes temáticas científicas e então os ouvintes do canal ganham descontos nos cursos. O link para ver a lista completa de cursos está na descrição do episódio e você vai encontrar os cupons de desconto também por lá. É isso, Caião. Beleza, então hoje a gente conversou com o Elan Marinho. Ele é mestrando em filosofia pela PUC-Rio, com uma pesquisa sobre intuições na filosofia analítica contemporânea e nas ciências cognitivas. É graduado em filosofia também pela PUC-Rio, foi bolsista de iniciação científica pelo PIBIC-CCPG da PUC-Rio, com uma pesquisa sobre mundos possíveis, compromissos metafísicos, designação rígida e teorias da referência dos nomes próprios, e uma outra pesquisa sobre intuições filosóficas. Trabalha com divulgação de filosofia, sendo redator do portal Universo Racionalista e produtor de conteúdo para o YouTube no canal Filosofia Acadêmica. Tem experiência em filosofia, com ênfase em metafilosofia, epistemologia, filosofia da linguagem, ensino de filosofia e história da filosofia. Então fiquem agora com a nossa conversa com o Elan Marinho sobre filosofia e argumentação. Bem-vindo, Elan. Primeiramente, obrigado por aceitar o nosso convite, bater esse papo. Obrigada aí. Eu que agradeço por vocês terem me convidado. Elan, a gente sempre começa com o histórico um pouco de cada pessoa que a gente chama aqui para bater um papo. A gente queria saber a sua trajetória até chegar na filosofia e até na divulgação científica, na divulgação de filosofia que você faz no seu canal, na filosofia acadêmica. Tá, show. Bem, meu interesse por filosofia, eu acho que começou por volta de 2009, 2010 ali, quando eu estava envolto nos debates sobre a existência de Deus e sobre religião, basicamente, né? Teve naquela época, tipo um boom, assim, desse tema na internet. Uhum. Então, eu me envolvia nesses debates, envolvendo a existência de Deus, envolvendo a religião. E aí, eventualmente, eu tive contato com a filosofia porque os filósofos propõem argumentos, né, a favor da existência de Deus, contra a existência de Deus e tal. Eu estava no lado ateísta da força, né, digamos assim. Então, eu debatia muito na internet e, no meio daquilo, as pessoas acabam citando filósofos, acabam citando argumentos filosóficos, né? E dali que eu comecei a desenvolver o meu interesse por filosofia, porque eu percebi que eu precisava de filosofia para desenvolver a minha argumentação sobre esses temas envolvendo a existência de Deus. Daí, no meio disso, eu estudei mais a fundo filosofia, né, ali por volta do ensino médio, digamos assim. E eu comecei a colaborar com a redação de alguns projetos envolvendo filosofia, né? Eu participei do Filovida, né, que tinha graduandas, pós-graduandas, e eu estava lá também escrevendo, né, coisas sobre filosofia. Nem sempre as coisas eram boas, mas eu tentava, né? Eu não estava na graduação ainda. Uhum. Mas eu tentava escrever, né? Eu tentava fazer filosofia do meu jeito. Aí, bem, no final do ensino médio, ali, em 2015, eu já tinha escrito bastante coisa, já tinha participado de vários projetos, né? Eu já conhecia bastante filosofia. E eu sabia que eu queria fazer filosofia, né? Era a minha primeira opção de curso. A segunda opção era astronomia, porque eu era muito bom em física, então eu achava que podia ser astronomia também. Mas, enfim, eu passei em filosofia, né? E fui fazer filosofia na UERJ em 2016. Daí eu peguei uma greve, bem triste, assim, uma greve de 6 meses, logo no início. Nossa. E era meio ruim para a UERJ, né? Porque eu tinha que ir pela Grajaú Jacarepaguá, né, que é um lugar aqui do Rio. Eu não sei se são do Rio, aliás, mas enfim, eu sou aqui do Rio de Janeiro. São Paulo. Daí tinha tiroteios, caramba, era horrível andar por ali, né? E eu pensei, cara, sei lá, toda semana eu pego tiroteio aqui. Se eu ficar 4 anos indo aqui todo dia, talvez
talvez eu não vá durar muito, né? Então, A probabilidade é alta aí. a probabilidade é alta. Em algum momento deve acontecer alguma coisa, né? Então, depois disso, no meio do ano, eu consegui uma bolsa ProUni, né, na PUC, e eu fui fazer filosofia na PUC, né? A ida para a Gávea era mais ok do que lá para o Maracanã, na UERJ, então eu fui para a PUC fazer filosofia na PUC, porque era mais tranquilo, assim, a princípio. Mais e, seguro. assim, era mais seguro. E, assim, embora seja uma universidade rico, né, basicamente, ela é uma universidade filantrópica, então, para mim, que era pobre, era ótimo, né, porque ela tentava ajudar os pobres ao máximo. Então, eu fui bastante ajudado pela PUC e consegui fazer filosofia lá. Fiz 2 iniciações científicas, organizei vários eventos de filosofia, né, e tal. Eu fiz bastante coisa, né, nesse meio tempo, né, nesses 4 anos que eu fiz filosofia. Eu fui bem ativo, assim, academicamente. Daí, no início de 2020, eu comecei o meu canal para discutir sobre filosofia, né? Eu já estava terminando a graduação, já tinha terminado, estava entrando no mestrado, e eu comecei com o meu canal para discutir filosofia, para fazer alguns vídeos que eu queria fazer, né? Principalmente envolvendo experimentos de pensamento, que são cenários hipotéticos da filosofia, né? Tem vários deles, e eu queria saber o que as pessoas do dia a dia achavam deles, né? Então, eu chamava algumas pessoas, eu gravava, explicava o que consistia o experimento, aí eu pedia para a pessoa dar uma resposta, ela dava, e eu tentava contradizer o que ela estava falando, né? Então, se ela respondia sim, eu tentava mostrar que não era verdade que sim. Se ela dizer que não, eu tentava mostrar que não era verdade que não. Aí até a pessoa mudar de ideia e eu ir para o outro lado. Ficava assim, né? Fazia aquele trabalho chato, socrático. E eram legais os vídeos, né? Eu gostava de fazer. Sim. Só que dava trabalho de editar, né? Enfim, eu fiquei nesse processo aí de tentar fazer vídeos assim. Aí veio a pandemia, e com a pandemia eu tive que me afastar um pouco das pessoas, né? Não podia entrar em contato com elas. E nesse meio tempo eu comecei a fazer umas lives, assim, de entrevistas com pesquisadores e de debates com acadêmicos e tal. E essas lives, assim, foram bem interessantes, assim, porque eu comecei a ter contato com gente da filosofia que eu nunca teria contato, assim, se dependesse, né, presencialmente. Eu comecei a ter contato com gente de filosofia do Brasil inteiro, né? O Oswaldo Pessoa Júnior, aliás, que ele foi entrevistado por vocês, ele foi entrevistado no canal e ele era de São Paulo, né? Eu dificilmente conheceria ele, mas, assim, pelo canal eu conheci ele, conheci a Hermínia, conheci diversas pessoas de filosofia do Brasil inteiro, e eu consegui meio que formar uma comunidade ali, enfim, de filosofia, de debates sobre filosofia, e sempre nessa pegada bastante interdisciplinar, né? O meu canal, embora ele seja de filosofia, eu tento a filosofia da ficção, filosofia da química, filosofia da física, filosofia do não sei o quê. Quer dizer, sempre tentando pensar como a filosofia pode se envolver com as outras áreas e tal. E foi assim, basicamente, a minha trajetória até chegar a estudar filosofia e começar a divulgar ela no meu canal. Nossa. Interessante. Uma curiosidade, você explora no seu canal essa coisa da filosofia da física, filosofia da biologia. Eles têm um campo em comum de comunicação entre essas pessoas que estudam filosofia? Elas, enfim, como é que é o contato dentro do universo da filosofia entre essas áreas? Ou eles tendem a ficar em nichos mais separados e que não dialogam tanto entre si? Então, tem os grupos de estudos, né? Assim, eu tenho um grupo de estudos, por exemplo, que é o Saguinos. E nesse grupo de estudos tem gente da biologia, tem gente da pedagogia, tem gente de letras, tem gente de vários departamentos diferentes, tem gente da psicologia. E, assim, muita gente se interessa por filosofia, mas não quer, eventualmente, fazer filosofia, né? Ela se interessa por alguns temas ou acha que é importante para a área delas estudar filosofia. Por exemplo, na psicologia tem um problema enorme de discordância entre abordagens, né? E tal. E a filosofia contribui muito para o debate envolvido ali. Muita gente se interessa, por exemplo, sobre a cientificidade de determinadas abordagens, né? Se, sei lá, psicanálise é pseudociência, ou se é ciência, ou qual abordagem deveria prevalecer em relação à outra. Assim, é inevitável que a pessoa acabe tendo que estudar filosofia para chegar em alguma conclusão sobre isso. Então, nesses grupos de estudos, é meio que o meio de campo ali entre as áreas que consegue ter essa interdisciplinaridade. Tem algumas pessoas que, embora elas sejam de outros cursos, elas têm um alto interesse em filosofia e acabam, eventualmente,
ou publicando sobre filosofia, ou participando de eventos sobre filosofia. Isso eventualmente acontece, né? Mas, assim, hoje em dia, eu diria que, assim, no mundo inteiro tem um incentivo institucional mesmo para os departamentos fazerem interdisciplinaridade, né? Então, a pesquisa, ela ganha mais pontos se ela tiver interdisciplinaridade. Uhum. Ter um grupo interdisciplinar é bom, você tem várias pessoas de departamentos diferentes trabalhando juntas é bom, né? Essa diversidade de áreas é uma coisa incentivada pelos departamentos mesmo, né? Por exemplo, onde eu estudo, né, que é na PUC, tem um negócio de financiamento de projetos interdisciplinares, né? Então, é um negócio, assim, que é a nova tendência, digamos assim, do mundo acadêmico, a fazer essa interdisciplinaridade. Então, isso acaba acontecendo eventualmente porque as pessoas percebem que a filosofia é importante para a área delas, e os filósofos percebem que as ciências são importantes para fazer filosofia também. Não dá para fazer filosofia sem ter algum tipo de embasamento sobre as informações que os cientistas produzem, né? Enfim. Sim. Legal. Massa. E acho que agora, tentando encaminhar mais para o centro da nossa conversa, que ainda até convidando o pessoal para acompanhar o seu canal, que muito daqui que a gente vai debater tem muito no seu canal também, que é a relação da filosofia da argumentação. Então, para começar, a gente queria saber qual é essa ligação entre filosofia e a argumentação. Ok. Bem, o estudo da argumentação, ele não é unicamente filosófico, né? A filosofia tem filosofia da argumentação, né? O estudo da argumentação na filosofia, mas não é só a filosofia que estuda a argumentação. Tem estudo sobre a argumentação nos teóricos da linguagem, né? Na linguística, nas ciências da linguagem em geral. Tem no direito, né? Que a argumentação é muito importante no direito, nas ciências cognitivas, né? Porque argumentação e raciocínio são coisas muito relacionadas. Na ciência da computação, na ciência política, enfim, a argumentação não é um tópico só da filosofia, é um tópico de diversas áreas, né? Então, como ela tem esse caráter interdisciplinar, em geral, o filósofo acaba tendo que estudar coisas de fora, né? De fora da área dele, para saber um pouco mais sobre a argumentação. Uhum. Então, por exemplo, para saber quais argumentações a gente usa no dia a dia, né? Se é dedutiva, se é indutiva, se é abdutiva, se é argumento para analogia, os filósofos, eles precisam, eventualmente, saber dos estudos de ciências sociais, né? Como é que as pessoas utilizam no dia a dia? Eles têm que estudar, ver como usam e tal. Quais são as ferramentas que mais convencem as pessoas, né? Que mais persuadem as pessoas. Isso cabe a estudos em ciências cognitivas e tal. Mas, enfim, a relação entre filosofia e argumentação é bem imbricada, assim, tipo, nenhum filósofo não argumenta, assim. Todo filósofo precisa argumentar, né? Se ele não argumenta ou não elaborar algo parecido com um argumento, ele não está filosofando, simplesmente, né? Assim, basicamente, é muito difícil pensar em um jeito de filosofar que não envolva argumentação. Tipo, vai envolver a argumentação em algum nível, seja implícito ou explicitamente. Uhum. Mas, bem, a filosofia tem vários métodos, né? Ela tem método de análise conceitual, por exemplo, em que os filósofos propõem cenários para definir determinadas definições sobre determinados conceitos, aí propõe contra-exemplo. A partir desse contra-exemplo, ele reavalia a definição inicial e tal, e vai fazendo esse processo de apresentar contra-exemplos e avaliar esses contra-exemplos e tal. Tem também o processo de engenharia conceitual, em que, em vez de a gente examinar o que um conceito é, a natureza de um conceito, o que conceito, sei lá, de conhecimento, por exemplo, significa, a gente tenta criar conceitos, né? Conceitos que sejam úteis, por exemplo, para a prática científica ou para a prática das pessoas no dia a dia, né? Então, a engenharia conceitual é aí outra área importante da filosofia e é bastante recente, na verdade. Tem também a filosofia computacional. A filosofia computacional é basicamente você utilizar determinadas simulações computacionais para testar hipóteses filosóficas, né? Isso é importante de ser feito, às vezes. Então, a filosofia envolve algum nível de experimentação também, principalmente a filosofia mais recente. Tem a filosofia experimental, né, que, em geral, você apresenta determinados cenários filosóficos para pessoas ao redor do mundo e vê se elas têm a mesma intuição sobre eles, se elas dão as mesmas respostas sobre eles. Você tem variações interculturais, né? Isso tem várias implicações na filosofia, então é importante também a filosofia experimental. Mas, assim, em todos esses métodos existe digamos assim, um método que está rodeando aí, que é o método argumentativo, né? Que é a argumentação.
Então, em todos esses, a argumentação é imprescindível, né? Tem como você argumentar sem estar utilizando algum desses métodos, mas não tem como você utilizar algum desses métodos sem estar utilizando a argumentação, né? A argumentação, em geral, é utilizada de alguma forma. Então, a ligação entre filosofia e argumentação sei lá, extrema, né? Não tem como fazer filosofia sem estar argumentando. Sim. E isso vocês têm, na graduação, vocês têm uma matéria ou todo um semestre dedicado à argumentação e tem uma prática argumentativa também nesse processo, na graduação também, de debates ou de formulação, enfim, como é que funciona isso na graduação? Bem no início da filosofia, assim que você entra, né, você tem que fazer uma matéria que, assim, isso em todos os departamentos, eu acho, que é Lógica 1, né? Em Lógica 1, a gente aprende lógica, né, evidentemente, mas também algumas técnicas de argumentação filosóficas, né? A gente aprende estruturas de argumentos, né, estruturas formais, estruturas informais, argumentos dedutivos, indutivos, abdutivos, argumentos por analogia, cálculo preposicional, cálculo de predicados, todas essas coisas que em algum nível têm a ver com a argumentação. Mas, assim, essas matérias não são exatamente voltadas para o uso instrumental da lógica para a filosofia. É mais lógica mesmo, e em algum momento os alunos tentam trazer aquilo para a filosofia, né? Mas, assim, cada vez mais nos últimos anos, as pessoas têm percebido que só ensinar lógica não é o suficiente, né? Você tem que ensinar lógica mostrando como é que você pode usar aquela lógica para desenvolver uma argumentação filosófica boa, né? Como é que você faz para filosofar bem usando a lógica, né? Ou para argumentar bem. Então, tem isso na graduação em filosofia, principalmente em Lógica 1. Mas, assim, os cursos de graduação em filosofia, hoje em dia, eles são muito voltados para o ensino de história da filosofia, né? Então, o processo de argumentar, né, e de elaborar argumentos, realmente, é mais para quem quer fazer mais filosofia, mais no sentido mais estrito mesmo, de estar propondo argumentos, propondo contra-argumentos, propondo teses, né? Tem gente que não quer fazer isso, quer, sei lá, examinar autores e tentar entender o que esses autores dizem sobre um determinado tópico. Ou seja, não quer fazer filosofia nesse sentido mais estrito, quer fazer história da filosofia. Mas existem algumas tradições de pensamento dentro da filosofia, como, por exemplo, a tradição analítica, que ela visa uma primazia mais da filosofia mesmo, de fazer filosofia. E, para isso, a argumentação é imprescindível, né? Por isso, sei lá, os alunos que se dão bem em Lógica 1, eles, em geral, eles têm alguma relação com a filosofia analítica e começam a fazer filosofia a partir dessa tradição, né, que tem uma base mais temática, assim. Os filósofos ali, eles querem resolver problemas, querem enfrentar problemas, querem propor argumentos, querem propor contra-argumentos, propor teses, esse tipo de coisa, né? Eles não querem avaliar o que determinado filósofo pensava sobre isso, né? Eles querem ser os filósofos, exatamente. Sim. Então, a tradição analítica tem essa pegada mais forte, voltada para a argumentação e menos para a história da filosofia. Mas, assim, os departamentos de graduação em filosofia são mais voltados para a história da filosofia, sem dúvida, hoje em dia. Tá. E tem essa prática de debate dentro da filosofia ou na graduação, ou não tem para se treinar exatamente essa parte argumentativa e avaliar isso em grupo, ou isso não é encorajado muito na graduação? Não é tão encorajado, aliás, e eu acho que deveria ser bastante encorajado, né? Porque a gente quer formar filósofos, no fim das contas. Mas é menos encorajado. Estágio, né? Meio que um estágio, seu. É menos encorajado do que deveria, assim. Eu tentei fazer muito disso, né, quando eu estava na graduação, né? Tipo, juntar os alunos para debater sobre um determinado tópico. Mas, assim, hoje em dia, as pessoas não pelo menos na filosofia, né? Eu não sei se é por causa da tradição francesa, né, do Brasil, de leitura dos textos e tal, não sei. Não sei as raízes históricas disso, mas, assim, os doutores em filosofia, em geral, eles não estão tão preocupados com propor argumentos, debater. Por exemplo, quando acontece... uma coisa que eu tentei fazer muito na graduação, né, enquanto eu estava na graduação, era fazer eventos de filosofia em que eu colocava uma mesa, que eu chamava de mesa de debate, colocava 3 pesquisadores para debater, né, e é isso aí, vamos debater. E, assim, aparentemente isso não era muito frutífero, né? Tinha momentos em que tinha um pesquisador ali que realmente
Por exemplo, tem uma professora minha que era a Raquel Negro, né? Ela era muito boa, eu entrevistei ela sobre, se não me engano, filosofia do direito, lá no canal. E ela era muito boa, assim, quando ela estava na mesa, ela conseguia propor discordâncias, propor coisas, focar nas discordâncias, né? Porque às vezes tem várias coisas nas quais a gente concorda, né? Mas assim, ficar falando, eu concordo com você, talvez não seja muito frutífero. O ideal é focar nos pontos de discordância, né? Pra gente avançar no debate. E ela fazia isso, ela focava nos pontos de discordância e tal. Mas assim, a maioria das mesas não eram tão voltadas para isso. Tem uma coisa na filosofia, e talvez na academia em geral, que é sabe, se a pessoa diz que você está errada sobre um determinado tópico, ou diz que suas evidências não são tão boas, isso é visto quase como uma ofensa pessoal, né? Então, eu acho isso meio bizarro, né? Eu nunca notei isso dentro da filosofia, mas isso existe realmente, assim, e esse caminho que os doutores acabam seguindo de não debater, às vezes é seguido pelos próprios alunos, né? Porque os alunos veem os professores fazendo isso, eles imitam os professores, né? Então, eles também não querem entrar nesses debates mais frontais. Quando isso acontece, assim, aí dá barraco, às vezes, né? Dá briga mesmo. Então, o pessoal fica chateado, né? Porque você disse que o argumento dele é ruim, porque você fez um questionamento frontal, quais são as evidências que você apresenta para essa determinada tese, né? Quando isso acontece, às vezes acontece uma situação meio desconfortável dentro das academias de filosofia, né? O pessoal prefere ficar falando sobre autores e falando sobre o que os autores dizem do que ficar propondo teses ou defendendo teses. Então, eles meio que se escondem no escudo do autor, né? Não sou eu que estou dizendo, é o autor, né? Então, pergunta para ele, pergunta para Platão, eu não sei, né? Enfim, mas porque é muito mais fácil, né? É um caminho muito mais fácil e confortável você se esconder no escudo do autor do que você mesmo defender aquela tese, porque se você tiver errado, aí você vai ter que lidar com as consequências, né? Então, assim, tem uma prática de debate dentro da filosofia que eu tentei estimular, né? Principalmente no início da graduação. Os calouros, eles estão super envoltos em tentar debater temas, sabe? Eu acho que tem uma coisa muito legal que eles não têm medo de errar, sabe? Sabe, não tem medo de propor um argumento ruim, apresentar uma evidência ruim. E com o tempo, isso meio que vai sendo de alguma forma desencorajado, e assim, eu fui me frustrando um pouco, né, porque eu queria debater no fim das contas, eu queria apresentar argumentos, eu queria apresentar evidências, e o pessoal não estava muito a favor disso. O que foi legal no fim das contas para mim, né, quando eu fiz o canal, é que eu consegui encontrar, como meu N amostral não era só das pessoas do Rio de Janeiro, era das pessoas do Brasil inteiro, eu consegui encontrar gente que gostava de debater, que gostava de propor problemas, propor argumentos, rebater uma tese, procurar evidências, né? E eu fui encontrando essas pessoas e eu fui formando, digamos assim, uma pequena comunidade dentro da filosofia para fazer esses debates. Mas isso, eu diria assim, isso não é a regra, simplesmente. A maioria das pessoas nos departamentos de filosofia não estão tão preocupadas com a argumentação quanto deveriam. E isso é mais no Brasil ou lá fora isso já ocorre com mais frequência, tal? Isso é mais comum? É mais no Brasil. No Brasil, na França, assim, é uma coisa meio, talvez de tradição francesa, né? Essa coisa de você tentar ler os autores, ficar tentando entender os autores e se voltar menos para propor teses filosóficas. Tem algumas pessoas, inclusive em filosofia, que, sei lá, são formadas em filosofia, pós-graduadas em filosofia, né? Sei lá, com uma tese sobre David Hume, por exemplo, e elas não se dizem filósofas. Elas acham que ainda não chegaram nesse nível, né? Tem quase que uma honorificação do nome filósofo, né? Quase como, é coisa para os grandes nomes, né? Não é para mim, né? Tipo, tem essa coisa. Ou uma coisa meio de quase um colonialismo, digamos assim. Tipo, o brasileiro, ele não consegue fazer filosofia. Então, resta ele interpretar o que os autores de lá de fora disseram sobre um determinado tópico, né? Sim. Mas, assim, lá fora a filosofia é muito mais viva nesse sentido de propor argumentação, propor tese, propor resposta, propor tréplica. Tipo, imagina se aliás, eu pedi para vocês que não são da filosofia, não vai funcionar muito, mas imagina que alguém escreve um artigo dizendo assim, resposta a Elan Marinho, você está errado sobre não sei o quê. No Brasil, isso seria meio falta de educação, escandaloso, né? Lá fora é super normal, né? Uma resposta a Jennifer Nagel, uma resposta a Ellen de Cruz, né? Você põe no título do argumento, né?
Sim. No Brasil é quase visto como, como assim, você está me atacando, né? Mas lá fora é muito mais de boa esse tipo de coisa, né? As pessoas veem a troca filosófica e o debate de uma maneira mais saudável, eu acho. Construtiva, né? Sim, sim. Ao menos personalizada, né? Acho que aqui tem essa coisa de levar para o pessoal muito, muito, muito rapidamente, né? Pelo menos quando eu entrei na faculdade também, eu fiz 2 anos de ciências sociais, eu esperava que, ia ter debate pra caramba, né? E o pau ia comer toda a aula, e ninguém abria a boca, assim, mas por causa que vocês tinham um sentimento, não um sentimento, mas eu sentia que tinha um medo, sabe? Quando alguém levantava a mão para falar alguma coisa, já, ficava uma tensão da pessoa que tá falando, gaguejava, e, não teve debate. Foram 2 anos, acabei abandonando o curso, mas com pouquíssimo debate, assim, pouquíssimo debate. Sim, talvez seja uma coisa mais das ciências humanas do que da filosofia em si, né? Uma prática mais das ciências humanas. Tem até, isso acontece até na psicologia mesmo, né? O pessoal, tem muita gente que quer discutir, sei lá, qual abordagem é melhor, qual é mais eficaz, e, assim, tem uma grande parcela de pessoas que é a galera do deixa disso, né? Deixa disso, todas têm seu mérito. Vai enfraquecer a área, né? Ficar brigando enfraquece a área. Pra que brigar? Tipo... É muito comum. E ela, assim, acho que talvez o pessoal daqui também, depois desse episódio, vão querer saber, se aprofundar mais, entender mais. Você poderia passar alguns filósofos que estudam essa parte da argumentação? Ok. Tem assim, no estudo da argumentação, eu acho que é o tipo de estudo que melhor destaca para mim como é que a filosofia deveria funcionar, né? Uhum. Que ela deveria ser menos focada em autores e ser um trabalho mais coletivo, né? Então, o trabalho de estudo da argumentação pela filosofia, ele não foi muito voltado para autores, assim, não tem um autor que seja, esse daqui é o autor que deu as cartas sobre isso. Tem um autor que é o Aristóteles, né? Mas talvez por ele ser muito antigo, ele colocou coisas muito básicas ali, né? Então, o Aristóteles, ele propôs coisas que eram muito, muito centrais ali e que perduraram até hoje na história da lógica e da argumentação. Mas o estudo filosófico da argumentação, ele seguiu principalmente 5 tradições, né? 5 tradições. A grega antiga, a indiana clássica, a chinesa clássica, a latina medieval, né, de pessoas que falavam latim, e a islâmica medieval. Então, você percebe, não é um trabalho, sei lá, europeu, eurocêntrico, nada assim. Foi um trabalho coletivo global ali para propor um estudo da argumentação. Então, começando pelo que todo mundo conhece, né, o da Grécia Antiga, tinham bem... Na Grécia, e principalmente em Atenas, tinha uma coisa muito importante que eram os debates públicos que as pessoas faziam, né? Era uma sociedade totalmente voltada para o uso da argumentação e para troca de ideias, assim, principalmente, por exemplo, nos tribunais, né? As pessoas... você ficava lá na frente de, às vezes, 500 juízes e você tinha que provar que você estava certo através da tua argumentação e tal. E nessa época tinham umas pessoas que cobravam para ensinar você a argumentar nos tribunais, né? Ou para você propor determinadas coisas, ser mais persuasivo e tal. Essas pessoas achavam que era muito importante o poder das palavras, né? Que as palavras, elas tinham um poder muito grande sobre as pessoas, né? Ou logos, como eles chamavam. O logos tinha um poder muito grande sobre as pessoas. De persuadir, de fazer elas fazerem coisas. E essas pessoas eram chamadas de sofistas, né? Esses sofistas, eles eram professores que ensinavam os playboyzinhos da época, digamos assim, as pessoas mais riquinhas e jovens, a desenvolver uma argumentação para se sair bem nos tribunais e tal, ou naquela sociedade ali em geral que era voltada principalmente para a argumentação. Daí era uma sociedade super voltada para a argumentação e tinham esses sofistas, né, que cobravam para ensinar. E eles desenvolveram, como eles tinham que ensinar, né, a você argumentar, eles desenvolveram várias técnicas de argumentação, eles desenvolveram... tinha um filósofo, por exemplo, que era bizarro, que era o Gorgias de Leontinos, né? E o Gorgias, ele é um sofista, né? E o que ele fazia era muito bizarro, assim, ele por exemplo, tem uma história de que Helena, né, Helena de Troia, ela fugiu com Paris, se não me engano, para Troia, fugiu para outro lugar com ele, não lembro agora qual, faz muito tempo que eu estudei isso.
daí tem uma coisa, né? Ela fugiu porque ela quis ou porque ela foi convencida por ele? Porque ela estava apaixonada por ele e fugiu com ele? Quer dizer, ela fugiu porque foi forçada, porque ele pegou ela à força, ou porque simplesmente ela quis, né? Esse é o dilema. Uhum. E aí, no fim das contas, ela ter ido com Paris foi a causa de toda a guerra, né? Então tinha um debate em volta daquilo, né? Se Helena era culpada ou não. E o Gorgias, ele era muito bizarro, que ele chegava na praça um dia, naquele dia ele defendia que Helena era culpada, todo mundo saía convencido. No outro dia ele chegava lá e defendia que ela era inocente, todo mundo saía convencido. E era muito bizarro, né? Porque o Gorgias, ele fazia isso no improviso, né? E ele era um sofista muito bom, assim, ele sabia improvisar muito bem. Então, você dava qualquer tema para ele, ele conseguia gerar um argumento a partir daquilo ali. Quer dizer, você quer que eu defenda que a medicina é ruim ou que é boa? Ah, que é ruim? Tá bom, vou começar a argumentar aqui. Ele começava lá, terminava o discurso dele e as pessoas saíam maravilhadas, né? Então, ele tinha ciência ali do poder que a argumentação tinha e de como você podia usar a argumentação, claro, naquela época ele usava às vezes de maneira meio defeituosa, né? Mas de qualquer forma convincente, né? Porque conseguia convencer as pessoas. Então, usava ela de forma persuasiva para conseguir defender qualquer coisa, né? Então, é claro, a argumentação dele às vezes tinha inúmeros problemas, inúmeras falácias, mas assim, para quem estava ali estava ótimo, né? Pro povão assim estava ótimo o que ele estava fazendo, e até para intelectuais mesmo, olhavam o que o Gorgias estava fazendo e estava ótimo. Nisso surgiram os críticos dos sofistas, né? Os críticos que tinham essa prática, das pessoas que tinham essa prática. Um deles era Platão e o outro era o Sócrates, né? O Platão, ele foi o primeiro a criticar o uso da argumentação para persuasão, né? Ele achava que esse uso ele apelava muito às emoções, apelava muito à entonação, o jeito que você fala, os exemplos que você dá. Quer dizer, as pessoas não se persuadem pela razão ou pela verdade. Elas são persuadidas por outras coisas, né? Pelas emoções, porque você deu um exemplo que foi muito legal, assim, que chama a atenção delas, né? Porque você tocou nas emoções delas, você contou uma história triste, você fez uma cara muito, sei lá, foi um ator muito bom, mas não exatamente pela verdade, né? As pessoas eram convencidas mais pelo jeito que você estava usando as palavras. Então, ele foi um primeiro crítico dessa técnica de argumentação, e ele foi um primeiro ali a teorizar sobre diferentes usos da argumentação, né? Sobre diferentes estilos de escrita ou de escrita, na verdade, de discurso, né? Que a maioria das pessoas discursavam em vez de escrever. Então, ele foi o primeiro a fazer essas distinções ali dentro dos textos dele, para fazer meio que uma teoria da argumentação, de diferentes usos da argumentação. Mas quem propôs, assim, quem colocou o pau na mesa foi o Aristóteles, né? O Aristóteles, ele propôs uma teoria dos silogismos, né? Silogismos são alguns tipos de argumentos que talvez você já tenha ouvido falar. Por exemplo, todo ser humano é mortal, Sócrates é um ser humano, logo Sócrates é mortal, né? Esse é um silogismo. Todo cavalo é um animal, todo cavalo é um ser vivo, logo todo cavalo é um ser vivo. Toda fruta é saudável, a manga é uma fruta, logo a manga é saudável. Né? Esses tipos de argumentos, eles são os chamados de silogismos. E o Aristóteles, ele foi, assim, se não me engano, o primeiro, pelo menos naquela época, a propor uma teoria formal mesmo sobre como é que funcionavam esses argumentos, como é que a gente distinguia os bons argumentos dos ruins, né, desses silogismos e tal. E ele teve uma importância muito grande para o desenvolvimento da lógica. Muitas das coisas que ele propõe não são exatamente sobre argumentação, são mais sobre metafísica, né, sobre como é que as coisas têm propriedades e essas propriedades se relacionam às coisas e tal. Né? Por exemplo, tem esse negócio aqui. Esse negócio é sólido, ele é marrom, sei lá, bege, se não me engano, tem uma pontinha preta, né? Como é que as características dessa coisa se relacionam à própria coisa, né? Elas são uma coisa da minha mente, é uma coisa, sei lá, que está na minha cabeça, ela existe de verdade. Enfim, ele propõe uma teoria sobre isso, e aí ele propôs uma ideia de que tinham pelo menos 8 tipos de categorias, de digamos assim, adjetivos que você poderia colocar para uma coisa. E, assim, pelo menos 6 deles sobreviveram até hoje, né? Desses tipos que ele propôs. Então, Aristóteles foi muito importante. Um pouquinho depois tem os estoicos, que eles desenvolveram a primeira lógica proposicional, né? Eles desenvolveram, por exemplo,
a forma argumentativa modus ponens, por exemplo, se eu cometi um crime, eu roubei. Logo, quer dizer, se eu cometi um crime, eu roubei, logo eu cometi um crime. Essa é o que a gente chama de argumento modus ponens. Eles foram primeiros a propor essas formas argumentativas baseadas em cálculo preposicional e tal. Eles foram bastante influentes nisso. Isso a gente pensando ali nos gregos, né, e nas pessoas influenciadas pelos gregos. Agora, segundo a tradição, a indiana clássica, agora as outras tradições eu não conheço tanto, né, mas eu vou arriscar aqui. A indiana clássica, ela teve um desenvolvimento da argumentação que visava defender posições religiosas sobre a interpretação dos textos sagrados, né? Então, em geral, eles visavam fazer isso, né? Os gregos tinham um pouco disso também, né? Mas era mais voltado para a mitologia grega, né? Os indianos, eles já pensavam no Vedas e tal. E tinham monges ali na Índia clássica que eram obrigados a estudar a prática do debate, o que levou, de certa forma, ao desenvolvimento da argumentação, né? E eles desenvolveram, inclusive, uma teoria das falácias em volta disso. Tem a tradição também chinesa clássica, eles eram mais próximos dos sofistas, assim, em termos do jeito que eles lidavam com a argumentação, e, aparentemente, sim, o objetivo do debate para eles, para os chineses, não era exatamente chegar à verdade ou alguma coisa assim, mas era estabelecer distinções. Então, quando a gente debate, o que acaba acontecendo ali é que a gente percebe que a gente tem várias palavras que parece que servem para várias coisas, né? Então, às vezes uma palavra serve para várias coisas ao mesmo tempo. E quando a gente está debatendo, a gente estabelece esse processo de ok, essa palavra serve para esse objeto, essa palavra deve servir para esse outro objeto, né? De estabelecer distinções e convencionar quais palavras devem se referir a quais coisas, né? Então, eles achavam que o debate era importante para você convencionar essa relação entre as palavras e as coisas, entre as palavras e seus referentes, ok? Como se fosse o objetivo central do debate, o produto central do debate é estabelecer essas distinções. Tem a tradição também latina medieval, que era muito mais voltada para o debate do que a nossa, né, na nossa tradição de hoje em dia. E eles tinham primeiro o que eles chamavam de lectio, ou lexio, né, que eram os processos de leitura comentada com os professores. Então, sei lá, o professor pegava o texto de Aristóteles, ia lendo, ia comentando, os alunos iam falando coisas, e ele ia lendo, explicava, dava um exemplo. Uma coisa horrível, assim, por exemplo, no Aristóteles, e que não é muito culpa do Aristóteles, é que, assim, os textos dele foram queimados, o que sobrou foram umas notas de aula, então não é muito culpa dele, que ele dá muito poucos exemplos, né? Ele fala muito das coisas, mas dá muito poucos exemplos. Então, quando você faz esse processo de leitura comentada, você pode tentar pensar em quais exemplos ele usaria ali, né? E que ele não usou porque, no fim das contas, os textos dele se perderam. Então, tinha esse processo de lexio, que era desses processos de leitura comentada dos professores. Depois desse processo de leitura comentada, tinham, nessa tradição latina medieval, tinham os chamados disputácios, né, que eram um método formal de debate da época, em que um mestre, né, que era meio que o professor da época, ele apresentava uma tese ou um tema, e aí os alunos eles propunham argumentos contra e a favor, né. Podia ser um mesmo aluno, né, ter que apresentar argumentos contra e a favor. E o objetivo desse tipo de método de debate da época era se aproximar da verdade sobre aquele tópico, né, e examinando de muitos ângulos diferentes, de muitos pontos de vista diferentes, considerando vários aspectos diferentes. Quer dizer, essa tradição filosófica ela tinha meio que a ideia de que você não chega à verdade sobre um tópico só analisando os pontos a favor dela ou os pontos contra, né? Você tem que ter uma visão mais geral em que você considera os pontos a favor e os pontos contra, você pesa aquilo ali para ver para qual lado tem demais, né? E aquilo ali, só o processo de você tentar argumentar contra e a favor já te faz perceber que existem vários aspectos diferentes daquele mesmo objeto de debate, né? Então, eles tinham esses processos de debate no medievo, né? Nessa tradição latina dos filósofos que falavam latim. E a última tradição é a tradição islâmica medieval. Ela era um pouco baseada na tradição grega, né? Ela tinha influência sobre quer dizer, a tradição grega tinha influência sobre ela, mas elas também eram influenciadas pelos persas e pelos árabes. E eles, bem, os islâmicos, nessa época, eles traduziam muitos textos de Aristóteles, né? Então, eles tinham essa influência muito forte do Aristóteles. E
a argumentação era importante para eles porque tinha um papel jurídico e religioso que ela possuía com relação à interpretação do texto sagrado, né? Então, já que tinha uma relação muito forte entre como as leis funcionavam e como a religião funcionava, você tinha que interpretar uma determinada ocorrência à luz das leis e também na parte do texto sagrado. E para aquilo ali você tinha que gerar uma técnica argumentativa, né? Então, eles tinham essa prática. Eles tinham também uma prática de debate que era o jadal, se não me engano, não sei se é assim que se pronuncia, que era uma prática em que as pessoas duas pessoas, né, ficavam fazendo perguntas e respostas a fim de provar uma determinada verdade do Islã, né? Uma determinada verdade dos textos deles, dos textos sagrados. E são basicamente essas 5 tradições, né? Tem a grega clássica, né? A grega antiga, tinha a indiana clássica, a chinesa clássica, a latina medieval e a islâmica medieval. São essas 5 tradições que perduraram aí e assim, não tem um filósofo que seja o filósofo principal. Se for para dizer que esse daqui é o principal, de repente é Aristóteles, né? Ele é o que dificilmente não vai aparecer, assim, ele influenciou bastante os estudos sobre a argumentação, embora não tenha se dedicado a eles, assim, principalmente, ele se dedicou a inúmeras coisas diferentes, né, era biólogo, era não sei o que, era tudo, né, fazia texto sobre poética, sobre comédia, sobre tudo, enfim, mas a argumentação, ele foi muito influente, né, mesmo o trabalho dele não tendo sido tão extenso quanto deveria. Legal. E a área, hoje, falando da filosofia da argumentação, ela é uma síntese de todos esses aspectos, ela tenta sintetizar todas essas escolas, ou como é que funciona essa integração entre perspectivas ou enfim, características dessas escolas de argumentação? Elas hoje integram, por exemplo, quando você tem o seu curso de argumentação, né? Elas meio que integram todo o seu curso como um todo, ou segue uma linha mais usando 2 escolas? Como é que funciona isso? Então, essas tradições, elas não são incompatíveis, né? As contribuições em geral, elas são complementares. Tá. Então, é diferente de, por exemplo, tradição analítica e continental, que tem pontos de divergência. Sim. Né? Elas são mais complementares mesmo. Então, muitas das coisas que os sofistas diziam, por exemplo, os chineses também diziam, né? Então, meio que são tradições que entram em concordância sobre muitas coisas. O que acontece muito é uma divergência, não sobre como a gente deveria argumentar, mas sobre a natureza dos debates, sobre como é que os debates funcionam, qual é o objetivo dos debates. E isso tem muita divergência, né? Sobre a posição filosófica sobre o que um argumento é, sobre o que ele deveria ser, sobre como é que ele funciona. Por exemplo, tem gente que foca muito no papel estrutural do argumento, né, na relação entre premissas e conclusão, né? Legal, qualquer coisa descritiva, em termos simbólicos, que tenha premissas e conclusão, e as premissas sustentem de alguma forma a conclusão. Mas tem umas pessoas que veem já o argumento de outra forma, né, no papel prático que ele possui na nossa vida. Ou seja, o argumento não seria só digamos assim, análogo a um raciocínio, ele seria você fazer alguma coisa no mundo, né? Seria como você prometer, por exemplo, ou como você jurar, ou como você duvidar, enfim. E nesse sentido ele seria o que as pessoas chamam de ato de fala, né? Ele tem um papel prático e aí esse foco é mais no papel social dos argumentos do que nesse papel estrutural que ele tem, do que nessa função estrutural. E tal. Mas, enfim, essas divergências que vão haver, mas elas existem até dentro das próprias tradições. Por exemplo, dentro da tradição grega existe a divergência entre os sofistas e Platão. Então, essas tradições são super complementares, né? Funciona mais ou menos como, de repente, a medicina, né? Tem contribuições de todas as culturas, basicamente, e tal. É isso. Legal. E isso tem uma relação direta com a ciência, com o método científico, vamos dizer, a síntese dessas escolas e a parte de argumentação, ela tem uma conexão direta com o raciocínio científico? Tem. Assim, inicialmente, a argumentação, ela parece, assim, em todas essas tradições, ela parece ter surgido um pouco por causa de religião, né? Tá. A religião foi o início ali das coisas, né? Quando as pessoas começaram a querer debater sobre os textos religiosos e sobre como é que a gente deveria interpretar eles. Mas, enfim, bem ou mal,
esse debate gerou teorias da argumentação e sobre, por exemplo, existem não só teorias da argumentação, existem teorias sobre como é que a gente deve avaliar evidências, por exemplo, né, dentro disso, em meio a esses debates, né? E isso, de alguma forma, é importante para a ciência, né? Então, a argumentação e o estudo da argumentação por parte dessas tradições é importante para a filosofia e para a ciência, porque, primeiro que eles conseguem deixar explícitas as estruturas dos nossos raciocínios, né, de como é que a gente raciocina. Para a filosofia, é porque é o método central na filosofia, né, a argumentação, então, evidentemente, ela vai ter importância. E para a ciência, é mais porque a argumentação, ela ajusta os conceitos com os quais os cientistas trabalham, né? Então, os cientistas, eles têm muitos conceitos com os quais eles lidam. E você ter um estudo bem fundamentado da argumentação te faz perceber como é que esses conceitos funcionam, ou, por exemplo, a natureza dos desacordos, como é que os cientistas discordam uns dos outros. O que está em jogo ali é o quê? É uma disputa verbal, é uma disputa entre gostos, é uma disputa entre pressupostos, tudo isso entra em jogo ali. O estudo da argumentação meio que esclarece a natureza dos desacordos científicos, digamos assim. E também pontua o impacto dos pressupostos para a ciência, né? Quer dizer, os cientistas, eles partem de várias premissas, né? De vários pressupostos. E é importante eles saberem disso, né? Em algum momento, né? Porque, bem ou mal, uma hora isso bate a porta, né? Os cientistas percebem que eles precisam lidar com esses pressupostos com os quais eles partem para conseguir fazer ciência de maneira melhor, né? Às vezes há uma discordância sobre pressupostos de como fazer ciência do que sobre, sei lá, a interpretação de um experimento específico, né? E a filosofia e os estudos da argumentação têm um grande papel nisso. Nossa. E eu acho que você poderia passar para a gente a questão mais estrutural, né? Os principais elementos aí que compõem um argumento, só para os ouvintes também a gente poder ter uma ideia de como que funciona mais ou menos o estudo dessa área. Ok. Um argumento, ele é composto de duas partes, principalmente. A primeira é a premissa, né? E a segunda é a conclusão, né? Pode ter várias premissas, pode ter várias conclusões, mas tem pelo menos uma premissa e pelo menos uma conclusão, né? E a premissa e a conclusão, elas têm uma relação entre elas, né? Em que as premissas dão sustentação à conclusão. Ou seja, as premissas são o porquê que a conclusão está certa, né, digamos assim. Daí tem vários tipos de conexão que podem haver entre as premissas e a conclusão, né? As premissas podem garantir a verdade da conclusão, no sentido de que, se as premissas fossem verdadeiras, a conclusão tem que ser verdadeira, né? Necessariamente, né? Ela tem que ser verdadeira. Mas também pode ser uma relação probabilística, né? Pode ser uma conexão probabilística. Ou seja, se a premissa é verdadeira, então provavelmente a conclusão é verdadeira, né? Então, tem o caso do roubo que eu citei antes, né? Se não me engano. Por exemplo, se eu roubei, eu cometi um crime. Eu roubei, logo eu cometi um crime. Essas duas primeiras frases são as minhas premissas, e logo eu cometi um crime é a minha conclusão, né? Então, tem essa relação aí. E nesse caso, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão tem que ser verdadeira, né? Por diversas razões, mas principalmente por causa da estrutura lógica do argumento. Mas também tem como você utilizar argumentos probabilísticos, né? Por exemplo, o Sol nasceu todos os dias a leste até hoje, né? Logo, amanhã ele vai nascer a leste também, né? Esse é um argumento probabilístico, né? Percebe que é possível que, mesmo que o Sol tenha nascido todos os dias a leste desde então, no dia seguinte ele não nasce, né? Simplesmente o Sol deixe de existir, ou sei lá, a Terra mude de posição, alguma coisa assim aconteça. Isso não é impossível, né? É muito implausível, mas não é impossível. E o ponto aí é que a relação entre premissas e conclusão aí é probabilística, né? Não é uma relação de garantia, né? É probabilística. Então, esses são tipos diferentes de argumentos, né? Então, o argumento ela tem essa estrutura, né? Ele tem premissas e conclusão, e as premissas dão sustentação à conclusão. Ele é basicamente isso, né? Acho que é isso. Então, os debates, eles ficam em torno das premissas, vamos dizer assim, né? A premissa de um indivíduo quanto do outro indivíduo são discordantes, normalmente. Em geral, as conclusões são discordantes e as premissas também, né?
Mas, de repente, às vezes, uma mesma premissa pode ser usada para sustentar conclusões opostas. Às vezes isso pode acontecer também, dependendo dos tipos de premissas que você vai ter ali, né? Então, os filósofos às vezes concordam sobre uma determinada premissa. Ok, isso daqui é um ponto pacífico entre a gente. Mas eu acho que com a adição dessas outras premissas, a gente chega à conclusão de que tananã, né? Ou com a adição dessas premissas, a gente chega à conclusão de que tananã. Então, por exemplo, tem o caso da existência do mal, né? Do mal, do sofrimento e tal. Alguns filósofos veem isso como uma evidência de que Deus não existe, né? Porque existiria uma incompatibilidade entre a existência de Deus e a do mal. Afinal, se Deus existe, ele eliminaria o mal ou impediria que ele existisse no mundo. Já outros filósofos veem a existência do mal como uma evidência de que Deus existe. Ou seja, não é de que Deus não existe, é de que Deus existe. Por quê? Porque o fato de que o mal existe indica que a imperfeição existe, né? E se existe a imperfeição existe graças à existência de uma coisa perfeita que a gerou. O que é essa coisa perfeita? Deus. Ou seja, o mal é usado como uma evidência de que Deus existe. Então, percebe, é a mesma premissa, mas sendo utilizada de maneira diferente por posições opostas, né? A discordância que eles vão ter é principalmente sobre a conclusão, né? Um vai concluir que Deus não existe, outro que Deus existe. Mas as premissas, algumas premissas eles podem entrar em concordância, mas não todas, né? Senão aí eles vão ter que concordar em tudo. Sim, mas, enfim. Interessante. E como entra a verdade nisso, Elan? Porque tem a questão da premissa ser verdadeira ou falsa também, né? E aí o argumento ele se torna válido ou inválido de acordo com a premissa. E aí você tem que ter uma definição do que é uma premissa verdadeira ou falsa. Como é que, enfim, tem que entrar também na discussão de definição do que é o verdadeiro também nesse processo todo? Sim. Uma premissa, ela é verdadeira quando ela corresponde a um fato no mundo, né? Digamos assim, no geral. Essa é o que é chamado de teoria correspondencial da verdade, né? Então, existe uma correspondência entre, por exemplo, a alegação de que eu estou fazendo entrevista agora e o fato de que eu estou fazendo entrevista agora, né? Essa relação entre essa ligação e o próprio fato é o que torna a alegação verdadeira, digamos assim. Então, quando você tem um argumento, um bom argumento, né, isso significa que as premissas do argumento são verdadeiras, né? Não tem como você ter um bom argumento com premissas falsas. Dificilmente, até lá, ele pode ser persuasivo, ele pode ser interessante, mas ele não vai ser um bom argumento se ele tivesse premissas falsas. E a verdade aí é aquilo que as coisas são realmente, né? Quer dizer, é um sentido metafísico de verdade, quer dizer, não é aquilo que parece verdadeiro ou que as pessoas acham que é verdadeiro, é aquilo que é verdadeiro realmente, é aquilo que é o caso no mundo, né? Então, por exemplo, se sei lá, Deus existe, isso é verdade, isso independe do que a gente acha, das evidências que a gente tem, dos argumentos que a gente tem a favor disso. Se é um fato independente do que a gente acha, do que parece, né? Mas é nesse sentido que as premissas elas podem ser verdadeiras ou falsas, certo? Mas tem outro conceito aí que é importante, que é o conceito de plausibilidade, né? Então, uma premissa ser verdadeira ou falsa é diferente dela ser plausível ou implausível. A plausibilidade ela já depende das razões que a gente tem para crer que aquela premissa é verdadeira ou falsa, né? Então, a gente pode ter muitas razões para crer que uma premissa é verdadeira, mas no fim das contas ela não ser verdadeira, né? A gente pode ter muitos motivos para que é verdadeira e ela não ser. É o caso de, por exemplo, às vezes tem crimes, né? Caso de crimes, em que você tem várias evidências apontando que a pessoa é culpada, mas a pessoa não era culpada no fim das contas, né? Aquelas evidências ali eram por acaso, não tinham evidências para o outro lado, eram só evidências a favor de que ela era culpada. Então, a plausibilidade ela tem a ver com essa posse de razões, com essas razões que a gente tem para acreditar que uma determinada premissa é verdadeira. Em geral, né, quando a gente não sabe se um argumento tem premissas verdadeiras, a gente apela para plausibilidade, né? Ou seja, se ele tem premissas plausíveis, ou implausíveis, ou dúbias, né? Que é quando você tem tanto razão para acreditar quanto para não acreditar, né? É o caso das premissas dúbias, mas enfim, basicamente esse o papel da verdade na argumentação. Se um argumento ele tem premissas verdadeiras, ele é um bom argumento, e se ele não tem, ele não é um bom argumento. Entendi. É muito interessante, porque a gente nunca estudou a fundo, né, essa parada, mas tudo que você está falando, assim, você está desenhando para a gente de argumentação, a gente usa muito para avaliar aqui no podcast, enfim, principalmente a parte de premissa, pressupostos, plausibilidade, mas é uma coisa que a gente foi construindo, né, no estudo
conversando com muita gente, enfim, estudando em grupo, entendendo mais de ciência, né? Mas, e como é que, porque assim, se a gente for pensar, talvez não seria, tô chutando aqui, tá? A parte argumentativa, seja ela qual for, ela não é praticamente, tô chutando aqui, sem nunca ter estudado nada a respeito, mas um universal também nas culturas humanas, esse processo de tentar convencer ou juntar, ou não tem tanto convencer, mas justificar o que se pensa, ou uma ação e tudo mais. Você chegou a já ver alguma coisa sobre isso, assim, dessa perspectiva mais antropológica, assim, da argumentação? Eu não sei, é porque tem uma diferença entre argumentação e raciocínio, né? Então, Tá. tem uma diferença entre essas coisas. A argumentação já é uma prática comunicacional que envolve você propor razões, né, com base em informações que você tem e tal, para defender alguma coisa, enfim. Mas o raciocínio já é uma coisa mais introspectiva, não é uma coisa pública, né? A argumentação não é uma coisa pública, que você faz publicamente com as outras pessoas, a princípio. O raciocínio pode ser uma coisa completamente privada, né? Você julga as razões para acreditar em alguma coisa para chegar a uma determinada conclusão. Existem alguns raciocínios que, aparentemente, eles são inatos, né? Aparentemente, eles são inatos. Por exemplo, os raciocínios por analogia, né? Então, a gente queima a mão no fogo uma vez, ou várias vezes, sei lá, e a gente chega à conclusão de que o fogo causa... se eu tocar no próximo fogo que aparecer, o fogo vai queimar minha mão, né? Então, esse é um argumento por analogia, né? Eu faço analogia entre essas situações em que eu toquei no fogo com as próximas situações e situações futuras, né? Esses argumentos por analogia, eles são muito importantes para a ciência, né? Os cientistas usam muitos argumentos por analogia. É o caso por exemplo, quando você tem um N amostral, né? Quer dizer que você tem uma amostra de determinadas pessoas que manifestam determinados sintomas. Por que esse N amostral é melhor quanto maior for o N amostral, né? Digamos assim, sabe? Em vez de ter 100 pessoas naquele experimento, tem 1000. Por que isso é melhor? Porque aí você melhora a analogia entre aquelas pessoas e o resto da população, certo? Então, esses experimentos em que envolvem N amostral tem um quê de argumento por analogia. Não é necessariamente um argumento por analogia, mas pode ser um raciocínio por analogia. Por analogia, sim. Então, esse raciocínio, de repente, ele é inato, digamos assim. Eu não sei a fundo, né? Não sei se tem uma exceção de alguma cultura que não tenha raciocínios por analogia, eu acho muito difícil. Mas, enfim, realmente parece uma coisa inata, né? É difícil você pensar numa sociedade que não estabeleça esses nexos causais, ou que não relaciona uma coisa com a outra. Eu sei que tem uma cultura, o Pinker que cita isso, eu acho, que é uma cultura que tem muitos raciocínios probabilísticos, né? Bayesianos, inclusive, para estabelecer, sei lá, a divisão de comida, onde é que está o bicho, onde é que ele vai aparecer. Eles têm digamos assim, uma lógica muito intuitiva por trás dos raciocínios deles. Mas, assim, o raciocínio por analogia, né, ele é um raciocínio probabilístico, certo? Sim. E a maioria dos nossos raciocínios do dia a dia, isso tem evidências em ciências cognitivas, eles são raciocínios probabilísticos, né? Em geral, a gente não usa raciocínios dedutivos no dia a dia. A maioria dos raciocínios são probabilísticos e que estão relacionados ali com a probabilidade bayesiana e tal, que eu não sei praticamente nada sobre isso, mas enfim, está bastante relacionado com probabilidade, né? Os nossos raciocínios em geral do dia a dia são probabilísticos e talvez haja, né, realmente, já que tanta gente tem raciocínios probabilísticos ao longo das culturas, inclusive culturas assim que não tiveram acesso às culturas ocidentais, tem esses raciocínios probabilísticos também, então talvez isso seja uma coisa inata. Aí é 2 palitos para chegar na argumentação, né? Porque raciocínio e argumentação estão muito próximos, né? Mas pelo menos alguns tipos de raciocínio provavelmente são inatos. Não sei a argumentação, ela mesma. E por curiosidade também, essa questão tem crescido bastante a modelos matemáticos, né, para explicar alguns fenômenos da realidade. Como que isso também entra na parte da filosofia da argumentação? Vocês chegam a observar isso, por exemplo, sei lá, modelos matemáticos que tentam trazer uma noção contrafatual, um cenário oposto, tal, isso é usado? Sim. Hoje em dia tem bastante uso de probabilidade dentro da filosofia, né, de modelos matemáticos e tal. Principalmente porque, assim, quando a gente está avaliando a força de um argumento, né, se
se as premissas dão sustentação à conclusão, alguns argumentos parecem que tornam a conclusão provável de ser verdadeira, mas outros tornam ainda mais provável, né? E outros tornam ainda mais provável mais ainda, né? E aí a questão é a seguinte, legal, o que é essa probabilidade da qual a gente está falando? Como é que a gente calcula isso? Como é que a gente sabe se uma evidência ela tem essa probabilidade ou aquela, né? Então, os filósofos começaram a utilizar esses modelos matemáticos para tentar calcular mesmo se a força de um argumento, né? O quão, dadas essas premissas, a conclusão é provavelmente verdadeira, né? E chegar em um número, sei lá, ou em alguma coisa assim. Porque, em geral, a gente trabalha com intuições, né? A gente intui que, putz, esse argumento aqui parece melhor do que esse porque parece mais provável, né? Dada essa premissa. Mas aí, qual o sentido de probabilidade aí? A gente tem que lidar com uma probabilidade bayesiana relacionada aos mundos possíveis? Como é que faz para lidar com isso? Aí tem um povo que trabalha com modelos mais matemáticos, mas isso acontece mais lá fora, né? Lá nos Estados Unidos, principalmente, tradição anglo-saxã. No Brasil é pouco utilizado. Mas tem filósofos de teorias computacionais e tal, e que trabalham com probabilidade, com a força probabilística de evidência e de premissas. E onde que entram as falácias lógicas e que todo mundo fala tanto, Ilan? É nesse processo de análise das premissas para até a argumentação e as conclusões, enfim, onde que entra esse processo de falácias lógicas? Ok. As falácias, elas são, um tipo de argumento. Tem pessoas que discordam, né, que acham que não são argumentos, mas enfim. Eu diria que são tipos de argumentos, mas que são argumentos ruins, né? São argumentos ruins que parecem bons, né? Tá. E, em geral, a gente chama de falácia quando ele é recorrente, né? Quer dizer, existem argumentos ruins que eles são ruins, mas eles, assim, eles são uma ocorrência singular, né? Digamos assim. Mas tem alguns tipos de argumentos que eles aparecem muitas vezes, assim, ao longo da nossa vida. Quer dizer, eles são muito recorrentes, algumas famílias de argumentos ou de tipos de argumentos, né? E esses a gente chama de falácias, né? Tem dois tipos de falácias, principalmente. Tem as formais, que são argumentos inválidos, né? Ou seja, as premissas podem ser verdadeiras sem que a conclusão tenha que ser verdadeira, né? Isso não é necessariamente um problema, mas em alguns argumentos é um problema, né? Porque eles parecem convincentes, mas não deveriam ser, né? Por exemplo, tem um argumento da negação do antecedente, né? Por exemplo, se eu roubei, eu cometi um crime. É falso que eu roubei, logo é falso que eu cometi um crime, né? Isso é assim, aparentemente ele pode parecer um argumento válido e ok. As premissas podem até ser verdadeiras, e a conclusão também, mas ele é uma falácia lógica, né? A falácia da negação do antecedente. Quer dizer, pode ser que as premissas sejam verdadeiras sem que a conclusão seja verdadeira, né? Ele só tem essa aparência de argumento válido, mas não é. Outro é a afirmação do consequente, né? Por exemplo, se eu roubei, eu cometi um crime, logo eu roubei, né? Percebe que eu cometi um crime, mas eu posso ter cometido outro crime que não seja roubar, né? Então, sim. Essa é uma falácia também, né? Mas, assim, quando você está... esse caso é um exemplo muito simples, né? Mas quando você está lidando com argumentações muito específicas, em que tem frases muito longas, às vezes esses argumentos parecem muito bons, né? E aí as pessoas chamam de falácia para deixar claro, né? Esse tipo de argumento aqui é para você evitar, tenta evitar isso aqui, né? Enfim. Nas falácias também tem as falácias formais, né? Tem essas que eu citei, e tem as informais. As informais, elas são muito mais complicadas, porque elas são tipos ou famílias de argumentos ruins frequentemente usados ali no discurso cotidiano. Né? Então, elas são mais difíceis porque elas não têm uma forma lógica específica. Elas dependem muito de interpretação, de contexto, de todo esse tipo de coisa, né? Ou seja, elas são difíceis de avaliar, né? Não tem uma definição que sirva para todos os casos de falácias informais ali. É muito difícil, você tem que avaliar caso a caso, mas são as falácias que as pessoas mais conhecem, né? Falácia do ad hominem, falácia pela autoridade, pela ignorância e tal. Tem um caso aqui que eu escolhi citar, tem a da falácia da composição. Por exemplo, a pessoa é bonita, logo as partes do rosto dela são bonitas, né? Aparentemente as pessoas às vezes apelam a esse tipo de argumentos, né? Quer dizer, uma empresa, por exemplo, ela é cristã, logo os membros da empresa são cristãos, né?
Quer dizer, em alguns momentos isso pode parecer um argumento bom, mas ele é um argumento ruim, né? Principalmente por causa da analogia que a gente pode fazer com outros argumentos. Por exemplo, uma praia é grande, logo os grãos de areia da praia são grandes. Não necessariamente, né? Pode ser pequenininho, né? Enfim. Tem a falácia da divisão também, que ela é o caso oposto, né? Então, as partes do rosto da pessoa são bonitas, logo a pessoa é bonita, né? O rosto inteiro é bonito. Pode não ser o caso, né? A gente pode voltar para o caso da praia, né? Os grãos de areia da praia são pequenos, logo a praia é pequena, né? Não é porque os grãos são pequenininhos que a praia inteira é pequenininha. Enfim, por exemplo, isso vale principalmente quando a gente está falando de pessoas, né? O grupo de pessoas. Então, por exemplo, os políticos são corruptos, então Jefinho, que é o político de não sei o quê, é corrupto, né? Quer dizer, não é porque o grupo tem uma característica que quer dizer que todos os elementos do grupo têm aquela característica, né? Sim. Mas percebe que se você fizer determinados ajustes, parece que dá para você utilizar esse tipo de argumento e ele ser ok, né? Principalmente quando tem uma relação entre todo e partes, né? Entre essas propriedades, quando elas têm influência umas sobre as outras, né? Seria muito bizarro pensar assim que, sei lá, a sociedade brasileira é corrupta, mas ninguém na sociedade brasileira é corrupta. Como é que isso aconteceria, né? Então percebe que está muito sobre influência do contexto, né? Para você avaliar se aquilo ali é uma falácia ou não. E por isso elas são falácias informais. E, bem, é basicamente isso que são falácias. São argumentos ruins, mas que parecem bons e que são frequentes, né, no nosso uso cotidiano. Legal, interessante. Nossa. E Elan, você tem organizado bastante debate, né, no seu canal, e você observa que os convidados, eles utilizam os argumentos de uma boa forma, da melhor forma? Como que você analisa os debates do canal? Sim, eu acho que eles utilizam bons argumentos. O que acontece muito, assim, aliás, outra falácia que eu acho interessante citar é a falácia do espantalho. Que é quando você ataca um espantalho do que a pessoa está dizendo, né? Uma versão distorcida do que a pessoa está dizendo. E muitas das vezes as pessoas estudam um pouquinho de argumentação e elas descobrem a falácia do espantalho e elas acham que isso está sempre acontecendo na argumentação, as pessoas estão sempre distorcendo o que ela está dizendo, mas não é tão simples, né? Num debate filosófico, como os debates que eu faço no meu canal, existe normalmente o problema de desalinhamento de vocabulário, né? Então, às vezes a pessoa usa um termo num sentido, outra usando em outro. Então, eventualmente, você vai distorcer um pouquinho do que a pessoa está dizendo, porque você não tem essa coisa do vocabulário não estar precisamente alinhado um com o outro, né? Aliás, sobretudo quando são de pessoas de tradições filosóficas diferentes. Por exemplo, teve o debate do Vitor com o Daniel Cidade. Nesse debate, eles tinham uma discordância, aparentemente, sobre o conceito de verdade, né? Um falava num sentido, outro falava em outro. E assim, até que ponto essa é uma discordância só verbal e não uma discordância sobre o que é a verdade, né? É difícil traçar essa linha, né? Nos debates filosóficos, né? Principalmente os debates que acontecem lá no canal, é interessante você ver eles à luz da natureza dos desacordos, né? Então, tem 3 principais tipos de desacordos que existem. Os desacordos irrepreensíveis, por exemplo, tá fazendo sol aqui no Rio. Eu tô achando o clima ruim, minha esposa tá achando desagradável. Esse é um desacordo irrepreensível, porque tudo bem, né? Tudo bem as pessoas discordarem sobre o que elas acham do clima, né? Não tem problema as pessoas discordarem sobre isso. Sim. Ou eu, por exemplo, eu detesto a textura de frutas, eu detesto a textura de manga, de melancia, sei lá. Em geral, eu acho ruim. E ela acha maravilhoso, né? É um tipo de desacordo irrepreensível, porque não tem por que repreender esse tipo de desacordo. Tudo bem as pessoas discordarem sobre gosto e tal. Tem também os desacordos verbais, né? Que são desacordos sobre o uso de determinadas palavras, né? As pessoas estão discordando porque as palavras, elas estão usando as palavras em sentidos diferentes. É outro tipo de desacordo que também parece que não é tão repreensível assim. Exceto quando a gente está falando sobre, sei lá, um debate em linguística sobre como é que funcionam nomes próprios, aí de repente vai ser relevante, né? Saber como é que funcionam realmente nomes próprios. Mas tem o desacordo principal, que é o tipo de desacordo que eu tento trazer para o meu canal, que é o desacordo entre pares, né? Ou seja, 2 pessoas estudaram sobre o assunto, têm aparentemente os mesmos conhecimentos sobre um assunto, o mesmo acesso à informação,
as mesmas capacidades cognitivas, e elas discordam mesmo assim. Uma acha que há, outra acha que não há, né? Como é que se dá esse desacordo aí? O que está fazendo uma discordar da outra? É porque não são exatamente todas as informações que uma tem, que a outra tem também? Uhum. É um desacordo sobre os pressupostos, elas discordam dos pressupostos, né? E é interessante você ver como eles vão, aos poucos, saindo de um desacordo verbal, né? Uhum. Que eles vão entendendo o vocabulário do outro, e indo aos poucos para um desacordo entre pares, né? Que é um desacordo mais sobre, legal, essa tese está certa ou não? A gente entendeu de que se trata, eu passei as informações que eu tenho, você passou as informações que você tem, nós dois somos sujeitos racionais e cognitivamente ok, legal. Como é que a gente faz para lidar com esse desacordo entre pares, né? E aí é esse tipo de debate que eu tento trazer para o meu canal, assim. E os filósofos costumam trazer bons argumentos, sim, assim, mesmo quando são argumentos opostos, né? Ou argumentos, pelo menos, aparentemente bons, né? Porque se os dois forem bons, as premissas dos dois estão certas, aí eu não sei se vai dar certo no final das contas. Vou ter que comprar que os dois estão certos, enfim. Mas, enfim, acontece esses debates e tem esse ponto de você fazer o alinhamento do vocabulário, né? Que é normal, que às vezes cai em falação do espantalho realmente, mas, enfim, é inevitável, as pessoas nem sempre utilizam a linguagem de maneira perfeita, mas com o tempo, assim, principalmente depois da primeira hora de debate, o pessoal vai entrando mais nos debates sobre tópicos específicos, e é interessante como, em alguns momentos, o debatedor ele tem que conceder o outro lado, né? Ele tem que dizer assim, não, realmente, o seu argumento é bom, não tem uma resposta para ele, mas eu tenho outras evidências aqui, né? Às vezes é isso que acontece. Você tem que lidar com o fato de que o outro lado tem um bom argumento, e é isso aí, mas eu tenho melhores. Os meus são mais fortes. Ou o seu tá errado, mas eu não sei porquê, mas depois eu vejo, né? Tem esse momento também. Não vai ceder completamente, né, a posição, falando, não, realmente mudei completamente de ideia, não, né, geralmente ele deixa em stand-by lá, fala, não, vou ver, tá, bons argumentos, mas eu não tô 100% convencido, vou ver depois. Dificilmente isso ocorre, mas teve uma vez que isso aconteceu, não no meu canal, mas aconteceu com o Richard Dawkins. Ele propuseram uma evidência num evento, aparentemente alguma coisa assim, que contrariava uma tese que ele defendia, e ele disse, não, realmente, tô errado. Né? E todo mundo aplaudiu, achou lindo, né, aquela atitude dele de mostrar, realmente, diante dessa evidência, eu tô errado, né? O cara foi honesto intelectualmente e aceitou que ele estava errado ali diante de todo mundo. Foi bem legal. Uma vez eu dei de encontro com um debate e eu achei interessante uma dinâmica eu não sei em português se tem uma tradução para steel manning, né, que é o contrário do espantalho, que é você fazer, você dizer exatamente qual que é a posição do adversário, vamos dizer assim, o adversário da maneira mais forte possível, para ver o quão próximo você está de entender realmente a argumentação com quem você está debatendo. E o outro lá faz a mesma coisa, né? E aí eles partem daí um debate, né? Eles falam assim, tá, realmente você está próximo ou eu consigo ver exatamente onde a pessoa está reproduzindo minha argumentação de uma forma errônea, mas parece uma coisa interessante. Você já tem algum termo para isso em português? Ou você já ouviu falar, ou já viu alguma coisa desse tipo de estratégia? Porque geralmente também o mediador faz isso. Ele faz assim, olha, você poderia falar, por exemplo, o Elan e o Bruno. Aí fala assim, ô Bruno, você poderia falar para o Elan como ele pensa, ou quais são os argumentos dele, qual é a posição dele, da forma mais detalhada e mais forte possível, e depois faz o contrário, e se a partir dali eles concordam, né, parte para um debate, mas de um outro, né, já tipo meio que tirando o espantalho da frente. Você chegou a já ver, tem um termo para isso aqui? Eu não sei para o steel manning, mas tem o princípio da caridade interpretativa, né, em que você tenta avaliar o que o outro disse da melhor forma possível, né. Assim, tem várias discordâncias sobre o que é esse princípio exatamente, ou o que ele deveria ser, mas, assim, eu acho que a melhor maneira de você descrever o que o outro está dizendo é tentar captar o que ele tem em mente, digamos assim. Né? Sim. Quer dizer, se o que ele tiver em mente for um argumento ruim, você tenta descrever um argumento ruim. Mas, enfim, é assim que a gente faz, em geral, ou pelo menos é o que eu acho que deveria acontecer. Eu acho que quando você põe um argumento mais forte do que a pessoa está propondo, às vezes você coloca palavras na boca dela que não deveria e tal, acaba distorcendo realmente o que a pessoa está dizendo.
acho que tentar captar o que ela está pensando é um bom ponto, né? E, assim, quando tem debates entre dois filósofos, o que acontece muito é que os dois sabem exatamente quais premissas eles estão defendendo e qual conclusão eles vão defender. Eles têm isso muito claro em mente. Quando se tratam de pessoas que não têm um estudo teórico da argumentação, elas já não sabem exatamente o que elas estão defendendo. Quer dizer, por exemplo, a pessoa quer defender que, sei lá, que Deus existe, né? Aí ela confunde, às vezes, a conclusão dela. Às vezes a conclusão é que devemos acreditar que Deus existe, a conclusão é que temos provas de que Deus existe, a conclusão é que Deus existe, a conclusão é que Jesus existe, ou a conclusão é de que Deus criou o mundo. Quer dizer, ela tem que escolher uma dessas conclusões, né? E às vezes, quando você está debatendo com essa pessoa, você tenta, de alguma forma, mostrar qual argumento ela está propondo, é isso aqui, ó, são essas premissas aqui, essa conclusão. Aí a pessoa diz, é isso, é mais ou menos isso que eu estou tentando defender. Legal, então essa premissa aqui está falsa, ou esse argumento é falacioso por tal motivo. Tá, então vamos reestruturar. Então, esse processo de você entender as estruturas dos argumentos e conseguir descrever exatamente o que é a premissa, o que é a conclusão, e qual é a conexão entre premissa e conclusão, te ajuda a evitar ter uns debates que são meramente verbais, né? Porque às vezes acontece muito das pessoas terem monólogos interativos, né? Eu não sei se vocês já tiveram essa situação em que as duas pessoas elas estão falando de coisas completamente diferentes e parece que elas estão discordando. São dois monólogos, uma está falando sobre uma coisa, a outra está falando sobre outra, elas estão interagindo, né? Tipo, isso acontece eventualmente quando você não tem um estudo profundo da argumentação. E, Ila, você acha que... Porque, assim, tem gente que já meio que sem ter o estudo, vamos dizer assim, da parte filosófica da argumentação, acaba, pela experiência, ganhando algumas capacidades argumentativas, vamos dizer assim. Você acha que um estudo disso... mais ou menos assim, fazer um paralelo com a parte de liderança, né? Geralmente a pessoa fala assim, a pessoa, ou ela tem naturalmente ela tem características de liderança, e um treinamento para a liderança, ela fica ainda melhor, mas ela já era, a priori, mas já tinha essa tendência natural à liderança. Mas algumas pessoas falam que mesmo se uma pessoa que não tem já essa coisa como não sei, inata, mas sei lá, uma coisa que... E ela faz um curso de liderança, ela nunca vai alcançar, ou dificilmente vai alcançar alguém que já tem isso de forma mais inata. Você acha que na argumentação cabe isso também, que tem um limite, assim, de você, tipo, estudar e ficar ser muito bom em debate, ou muito bom argumentador? Tem mais a ver também com personalidade, a pessoa já tem um pezinho ali, e ela estudando isso, ela fica ainda melhor. Como é que você vê isso? Então, tem duas coisas aí, tipo, tem uma diferença entre a pessoa ser persuasiva, né? Às vezes a pessoa é muito persuasiva, ela é extremamente persuasiva, mas os argumentos dela são horríveis, mas ela é extremamente persuasiva, né? Entendi. Quer dizer, ela consegue convencer as pessoas, ela parece que tá sendo muito clara, objetiva, ela consegue te convencer naquele ponto, mas os argumentos dela que ela tá usando são ruins, no fim das contas, né? Isso acontece eventualmente. E tem o caso também das pessoas que eventualmente argumentam muito bem, elas argumentam de maneira perfeita, ótima, sei lá, apresentam bons argumentos, com boa estrutura lógica e tal, mas elas não convencem ninguém porque o poder de persuasão delas é horrível, né? Às vezes isso acontece. E o que acontece muito, às vezes, no estudo da argumentação é a pessoa perceber que, primeiro, que ela estava usando argumentos ruins, né? Mas que é justamente os argumentos ruins que parecem mais persuasivos. Porque apelam à emoção, por exemplo. Sim. Ou sei lá, apelam para coisas que as pessoas vão dizer, perdeu, né? Por exemplo, você mostra uma hipocrisia da pessoa, né? Você mostra que ela é hipócrita, ela está defendendo isso, mas deveria ser o contrário. Mas ela age de uma forma não concordante com aquilo, né? Isso não prova que a pessoa está errada, só prova que ela é hipócrita, no máximo. Sim. Mas do ponto de vista de argumentação pública, nossa, isso daí é show, né? Enfim, tem momentos em que, por exemplo, você utiliza analogias, e essas analogias elas são mais convincentes quando você utiliza algum caso que chama a atenção das pessoas ou com algum caso famoso, alguma coisa nesse sentido, mesmo que o caso não seja tão bom assim para você fazer a analogia.
Mas, assim, as melhores analogias, talvez elas sejam as menos convincentes, que é quando você tenta usar estatística, né? Que aí é um assunto chato, as pessoas ficam estatística, sim. ela vem a porcentagem, não sei o quê, o N amostral. Veja, meu N amostral é grande, a pessoa, tá, N amostral tá ali. Então, tem essa coisa, né, da pessoa, de ter uma diferença entre persuasão e você argumentar bem, né? Você argumentar bem não é necessariamente você argumentar de maneira persuasiva. Mas, assim, se o estudo da argumentação melhora a sua argumentação de fato, tem quase nenhum estudo empírico sobre isso, assim. Tá. Sobre se melhora realmente. Né? Quer dizer, se você faz filosofia, por exemplo, você melhora a tua capacidade de avaliar argumentos. Não existem muitos estudos sobre isso, mas, assim, o que eu acho, em geral, é que o que acontece, né, na prática, o que eu vejo acontecendo na prática, é que muita gente estuda a argumentação, no início ela vai melhorar a capacidade argumentativa dela, mas se ela parar de estudar, ela vai perder aquele conhecimento, né? Ela tem que ficar exercitando aquilo como uma prática ao longo da vida dela para ela deixar rígido aquele conhecimento dentro da cabeça dela e manter aquele desempenho bom. Né? Então, eu acho que o estudo da argumentação ele é bom dependendo da maneira com que ele é feito, né? Ele consegue melhorar o teu desempenho da maneira que ele é feito. Se tem pessoas que argumentam bem, sei lá, já nasceu, né? Nasceu para isso, nasceu para argumentar bem. Eu não sei, mas eu sei que tem algumas pessoas que fazem cálculos probabilísticos melhores do que outras, né? Então, talvez elas sejam melhor em raciocínio probabilístico. Mas, assim, em oratória, eu acho que deve ter uma influência forte aí da genética, sei lá, porque algumas famílias, assim, têm umas tradições de pessoas que trabalham com oratória, né? Com rádio, com televisão, né? Parece que tem uma certa influência aí de aspectos genéticos, né? Na capacidade da pessoa de articular pensamentos e tal, mas, enfim, não tenho muita ideia de como estão os estudos empíricos sobre isso hoje em dia. Entendi. É interessante, porque depende muito do público, né? Depende se é um público que já tem um pé na filosofia e sabe mais ou menos as estruturas de argumentação, é uma coisa, né? Então, consegue distanciar um pouco mais dessa parte emocional, que é muito difícil, né? Na verdade, eu acho que é o mais difícil. Mas se é um público que simplesmente está ouvindo e não vai analisar premissas, é que nem você falou, né? Na hora que a galera grita, aí já era. O cara vai ter que achar algum jeito ali de alguma estratégia para superar alguma coisa de humilhação, alguma coisa de passar vergonha, ou que criou-se um cenário disso que na verdade nem aconteceu, mas a forma com que as pessoas reagiram, então é um outro, né? Como a gente pensa em debate político mesmo, tem muito pouco da parte argumentativa. Legal. E Elan, o que você acha das plataformas de rede social, cara? Você acha que é um bom local para conduzir bons argumentos? Então, eu provavelmente tenho uma opinião, sei lá, completamente diferente das pessoas em geral. Elas acham que, assim, pelo que eu vejo, né? As pessoas acham em geral que a internet é um câncer, né? Que as pessoas têm os piores debates possíveis, né? Na internet. Mas eu acho que é o ambiente mais frutífero possível para ter debate. Principalmente os debates em texto, né? Porque, bem, por várias razões. É claro, assim, que você vai se deparar com muitos debates horríveis, né? E talvez eles fiquem mais marcados na tua cabeça, né? Porque, no fim das contas, as pessoas ficam pistola e tal, enfim, aí fica aquilo mais na tua cabeça. Mas tem debates muito frutíferos que eu vejo acontecendo na internet. Talvez não no Twitter, porque o Twitter é uma rede social que ela é meio que voltada para você jogar para a plateia, né? Então, teu tweet é público, às vezes a pessoa pode apagar tweet para descontextualizar o que você está dizendo. Mas no Facebook, por exemplo, você pode botar fontes, você pode deixar um texto grande, você pode selecionar o que a pessoa disse exatamente. E eu acredito muito no potencial do debate na internet, assim, porque, aliás, eu acredito que o potencial é maior do que o da vida real. Porque na vida real, não existe um acompanhamento exatamente daquilo que foi dito. Você depende muito da memória da pessoa, né? Dela lembrar do que você disse e de você lembrar do que você mesmo disse e tal, esse tipo de coisa, né? Você fica dependendo da tua memória biológica. Na internet, tá escrito, né? Você escreveu o que você disse, tá ali, ou você gravou o que você disse, tá ali. A pessoa pode voltar, mostrar exatamente aquilo que você disse, né? Mostrar qual foi a tua linha argumentativa,
Então, as discordâncias verbais, ou as discordâncias, assim, de você não lembrar exatamente o que a pessoa disse, ou distorcer o que ela está dizendo, eu acho que tendem a diminuir, né? Uma vez que você pode pegar exatamente aquilo ali que a pessoa disse e botar, ó, foi isso daqui que você disse, tô atacando isso daqui. Enfim. Outra coisa que, assim, eu acho que torna os debates da internet melhores do que a da vida real é que você pode postar referência, você pode postar link, você pode postar evidência. Outra coisa que torna melhor ainda é que, na vida real, você tem que dar uma resposta de bate-pronto, né? A pessoa fala com você, você tem que dar a resposta na hora. Na internet você pode, vou pensar sobre isso, né? No dia seguinte eu respondo e trago os papers que pegam o que eu estou dizendo, né? Ou eu posso escrever minha resposta, depois lembrar de alguma coisa que, é verdade, né? Tinha que citar aquilo ali. Põe a outra evidência, né? E tá ali a tua resposta mais completa. Então, eu acho que dá para conduzir muito bem os argumentos nas plataformas de redes sociais. Tipo, eu não acho que é um vale-tudo horrível, né? Que nem as pessoas dizem. Mas, assim, tem um aspecto negativo da internet, evidentemente, que é o da pessoa estar protegida, né? Até da intimidação social. Então, as pessoas são mais agressivas, elas são desnecessariamente agressivas, né? Mas, assim, mais do que na vida real, elas, às vezes, podem pegar uma foto tua, botar lá e dizer, aqui, ó, feio desse jeito, como é que você vai estar certo, né? A pessoa manda uma dessa. Mas, enfim. Um argumento bom. Bom argumento, né? Mas, enfim. Eu acredito muito no potencial da internet, assim, de gerar bons debates. Eu tive muitos debates na internet, alguns debates, assim, na época de 2012, 2013, às vezes eu ficava, tipo, uma semana debatendo com a pessoa, e aí o textão vai ficando cada vez maior, né? Cada vez maior. Falar sobre a existência de Deus. E no fim das contas, eu aprendia bastante, né? A pessoa postava referências, mostrava coisas que eu nunca tinha ouvido falar, eu ia procurar sobre aquilo, então eu acho muito frutífero. Mais frutífero do que se eu estivesse falando com a pessoa no dia a dia, que eu não posso clicar num link para ver e pesquisar sobre aquele assunto, né? Aquilo, de alguma forma, me forçava a estudar. Então, eu acredito muito no potencial desses debates nas redes sociais. Massa. A gente debate muito entre a gente nessa questão, mas a questão talvez seja o modelo, né? Tipo assim, eu acho que o Twitter é um lugar, o Instagram é outro, aí você tem as lives, aí você tem o que a gente está fazendo aqui, por exemplo. Então, a gente, enfim, realmente eu acho que, por exemplo, um debate gravado em vídeo, guardado com as referências e que você possa depois, né, alimentar isso, ou enfim, deixar lá, mas eu acho que realmente eu concordo contigo nessa questão. Acho que que tem umas coisas que se perdem nas redes, né? Você começa um debate, o cara abandona, o cara te ataca e não aparece mais, você coloca as referências, o cara, tipo, entendeu? Ignora, enfim. Mas realmente, se você pensar, até o que você faz, né, no seu canal, porque eu acho que nem você falou que não viu muito debate no meio universitário, no meio acadêmico, né? Então, você está fazendo isso no seu canal, né? Então, eu acho que a gente tenta fazer isso também aqui, né? Tentou um debate uma vez, mas trazer pessoas de diversas áreas que a gente não conseguiria falar com você no Rio, entendeu? Ou com outras pessoas de outros lugares do país, né? Então, acho que tem muita coisa positiva nisso e no trabalho que você faz também. Aliás, um debate que rolou no YouTube que eu recomendo muito é o que rolou entre o Psicosofia e o Christian Dunker, né? Que o Psicosofia é basicamente a Clarice e o Victor Douglas. E o Christian Dunker debatendo sobre a cientificidade da psicanálise. E era interessante porque eles podiam pegar exatamente o que a pessoa disse, né? Exatamente, botar o trecho lá, mostrar as referências. O Dunker mandou... tem um monte de meta-análises aqui que mostram que a psicanálise funciona mais do que outras psicoterapias. Eles foram lá, eles tiveram tempo de analisar as meta-análises, né? Como é que isso aconteceria na vida real? Não daria para acontecer simplesmente, né? Porque não dá para você analisar na hora um monte de meta-análises, mas enfim. E até a questão de hierarquia, né? Tipo assim, o Dunker, um cara famosíssimo, enfim. Sim. E você consegue criar algum campo ali de batalha, sei lá, né? Até um dia talvez estarem no mesmo ambiente e debatendo abertamente. Não, com certeza, a gente tem acompanhado esse debate também, é extremamente rico e importante também. Então, massa. E Elan, agora acho que para finalizar, queria dar espaço para você vender seu peixe, falar do seu curso.
um pouquinho para quem está Ok. ouvindo, que se interessou até aqui para aprender mais sobre argumentação. Como é que faz? Como é que é o seu curso? Fala aí. Tá show. Então, eu fiz um curso de argumentação, né? Eu elaborei um curso de argumentação, que é o curso que eu queria ter tido na graduação, mas eu não tive eventualmente, né? Eu tentei, aliás, eu tentei bastante que os professores dessem alguma coisa nesse sentido, mas não rolou. Daí eu mesmo tentei, ok, vou elaborar esse curso, vou estudar e vou tentar elaborar umas aulas de como é que você utiliza a argumentação nas ciências, né, e na filosofia, principalmente. Então, eu elaborei esse curso, ele está lá na Hotmart, caso vocês queiram acessar. Metade dele está disponível no YouTube, né, caso vocês tenham uma amostra lá. É um curso, o nome do curso é Argumente como um Filósofo, né, Introdução à Argumentação. E lá eu apresento as principais técnicas de argumentação, né, a estrutura dos argumentos, como é que eles funcionam, como é que você melhora um argumento, como é que você evita que um argumento fique ruim, né, como é que você aumenta a probabilidade da conclusão dadas as premissas. Falo um pouco sobre os desacordos, sobre como é que você faz para estruturar um argumento, realmente, né? Porque muita gente tem dificuldade de fazer isso. Uhum. Aliás, na graduação mesmo tinha gente que tinha dificuldade de fazer isso, e eu tento apresentar lá bem detalhadamente, assim, como é que você consegue fazer esse tipo de coisa. Eu dou muitos exemplos. Dei alguns minicursos também online, né, para vocês, caso vocês queiram ver lá como é que você vai de uma frase, né, que você pensou em uma coisa, né, para tentar defender alguma coisa, para a estrutura de um argumento mais complexa, né, no miolo ali, numa fórmula lógica, para você ir para um texto mais escrito, né, mais fluido, mais em prosa, né. Eu faço esse processo lá no meu curso de argumentação. Então tá lá disponível para vocês e é isso. Obrigada pela... Vamos deixar na descrição do episódio todas as informações do seu canal também, o curso e tudo mais, para quem quiser acessar. Show. Fechou. Show de bola, Elan. Obrigado, hein, cara, por participar. Foi um bate-papo muito bom. Nada, eu que agradeço. Muito obrigada por terem me convidado para cá para falar sobre argumentação. Eu adoro esse tema e adoro o canal de vocês. Tem vários pesquisadores aí. Espero que vocês chamem mais gente de filosofia. Vou tentar. Vou recomendar para vocês mais gente. Beleza. Boa, Passa uma lista legal. e a gente vai atrás. Beleza, Elan. Falou, galera. A gente fica por aqui. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado por ouvir esse episódio até o final. Se você gosta do nosso trabalho, não deixe de contribuir financeiramente com ele através do nosso Apoia-se. Você encontra o link na descrição do episódio. Tornando-se apoiador, você saberá de antemão quem são os nossos próximos entrevistados e poderá enviar suas perguntas, além de poder sugerir temas e pessoas para entrevistarmos.